A paz do Senhor, crianças. Nós estaremos hoje estudando mais uma lição da nossa revista. Sou a tia Sula, da Igreja Assembleia de Deus de Parque Analândia, e hoje estaremos estudando a lição de número 6 da revista de juniores. O tema da nossa lição é Igreja, um lugar onde Deus fala. Antes, como de costume, estaremos dando início à nossa aula com a oração, falando com o Senhor, como nós aprendemos, né? Já aprendemos em alguma das lições passadas que nós devemos nos comunicar com o Senhor e através da oração, né? Então, vamos fechar os nossos olhos, reverência, pois nós estaremos falando com a maior autoridade. Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade, Senhor, que Tu tem dado a cada um de nós. Senhor, nesse momento, vem apresentar nossas vidas em Tuas mãos. Nos dê entendimento para aprendermos a Tua palavra e guardá-la em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. O nosso memorizando de hoje, ele está lá em 1 Samuel. Peço que você acompanhe, tá? Na sua revista. Abra ela, lá na lição 6, para juntos estarmos aprendendo a palavra de Deus. Diz assim no nosso versículo de memorização: Fala, pois, o teu servo está escutando. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, parte B. Vamos ler novamente, porque é tão pequenininho. Vamos lá? Fala, pois, o teu servo está escutando. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, parte B. Fala. Quem fala, crianças? Deus. Pois o teu servo. Quem é o servo? Nós. Está escutando, né? Nós temos que ficar com nossos ouvidos, ligadinhos no Senhor para escutar a sua voz. Vocês sabem, né, que 1 Samuel é lá no Antigo Testamento, não é isso? Vocês são bons de Bíblia. E que essa é uma passagem, fala sobre um menino, que ele ouviu a voz de Deus quando ele estava dormindo. E ele reconheceu a voz do seu Senhor. A nossa lição, ela está baseada lá no livro de Hebreus, no capítulo 1. Hebreus é no Antigo e no Novo Testamento, crianças. Muito bem, se você falou que é no Novo, hein? Olha lá, hein? Igreja, um lugar onde Deus fala. Então, nós sabemos que a palavra-chave da nossa aula de hoje é a fala, né? Qual o nosso meio de comunicação que nós usamos de comunicação? A maior maneira que nós temos é através de quê? Da fala, criança. Se você falou que é das redes sociais, não, é através da nossa fala, não é isso? Nós falamos muito, principalmente as mulheres, né? Mas também tem aqueles homens, aqueles meninos que gostam muito de conversar, né? Não é só as mulheres, não. Não é só as mulheres, não. A tia trouxe aqui para vocês algumas imagens, alguns visuais, né? Para melhor estar exemplificando a aula de hoje. Aqui tem uma imagem de um ouvido, né? Nós devemos sempre reconhecer a voz, né, do nosso Senhor quando Ele fala conosco. Assim como a tia falou ainda há pouquinho a respeito do menino Samuel, que ele estava ouvindo, ele estava dormindo, mas ele ouviu a voz do seu Senhor. Nós devemos estar com os nossos ouvidos atentos a ouvir a voz de Deus. E a nossa aula hoje, ela vai falar a respeito de homens escolhidos por Deus, que eles eram considerados boca de Deus aqui na terra. Passando para a próxima imagem, a tia trouxe a imagem de uma boca, isso mesmo. Como a tia falou, boca de Deus aqui na terra. E quem eram esses homens? Isso mesmo, os profetas. Eles eram escolhidos por Deus. Era através deles que Deus falava com o seu povo. Deus instruía, né? Dava instruções ao profeta para que ele viesse falar com o povo. Deus repreendia. Deus primeiro falava com o profeta para depois falar com o povo.
Deus ensinava. Então, crianças, sempre era o profeta. Deus escolhia ele. Não era a pessoa que, eu vou ser profeta. Não era dessa forma. Era escolhido por Deus. Então, ele era a boca de Deus aqui na terra. O próximo visual, ele mostra um profeta. E esse profeta, ele apareceu lá no Novo Testamento. Ele foi o último profeta a qual foi dito no Novo Testamento. Ele é João Batista, isso mesmo, aquele que batizava as pessoas, né, lá no rio. Ele falava, eu batizo nas águas, mas após mim virá um que irá batizar vocês. E ele falava a respeito de quem, crianças? Isso mesmo, de Jesus. Inclusive, Jesus ele foi batizado por quem? Por João Batista. Então, crianças, dando continuidade, após João Batista, Jesus, né? Ele foi o cumprimento, o plano perfeito do Senhor, né? Ele cumpriu a ordem de Deus, o plano perfeito de Deus. Então, homem escolhido por Deus, tá, criança? Não esqueça. Nossa próxima imagem mostra, como a tia falou, Jesus ensinando, fazendo id, né? Fazendo a vontade do Pai, ensinando as pessoas, repreendendo quando é preciso, né? E até hoje isso é realizado. Nós sabemos que quando Jesus, ele morreu, né? Ele ressuscitou, depois ele subiu aos céus para que nós, né, os discípulos, no caso, não ficasse sozinho, o Espírito Santo estaria presente. E assim foi feito. Nós sabemos que o Espírito Santo é representado por uma pomba. Isso mesmo, a pomba, o Espírito Santo. E aonde é que nós temos todas as instruções para viver? Aonde, crianças? Onde é que nós temos o manual da nossa vida? Isso mesmo, na palavra de Deus. Aqui aparece o Espírito Santo, né, representado pela pomba, e a palavra de Deus, onde Deus fala conosco. Deus fala conosco em todos os lugares. Né, crianças? Ele fala conosco, na igreja, casa de Deus, na sua casa. Ele fala conosco. Mas tia, eu não estou indo para a casa de Deus, nós estamos em quarentena, e agora? Deus está falando com você aí onde você está, né? Basta você estar com seus ouvidos atentos a ouvir a voz de Deus. Não é isso? Fazendo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável em nossas vidas. Tá ok, crianças? Nunca se esqueça disso. Leia a Bíblia. Faça oração. Fale com Deus. A Bíblia é o nosso manual de vida. Se você está triste, lá você tem palavra. Se você está alegre, lá você tem palavra. Se você está tendo falta de alguma coisa, lá você encontra a palavra. Aonde? Na Bíblia, na palavra de Deus. Então, crianças, vamos andar conforme Deus manda, né? Cumprindo a vontade de Deus, né? Que os nossos ouvidos, eles sempre vão estar atentos a ouvir a palavra de Deus, que da nossa boca só venham sair palavras boas, tá? Palavras de paz, palavras de bênção para outras vidas também. Que a sua vida seja um testemunho. A tia estava falando aqui sobre o meio de comunicação, né? A fala, né? O maior meio de comunicação, onde nós estamos sempre conversando com um colega, falando dos nossos problemas, das nossas alegrias, de tudo. Então, por que não fala com Deus? Fale com Deus, exponha para Deus o que você precisa. E nós sabemos que aquelas pessoas, existem pessoas, né, que têm necessidades especiais auditivas, mas nem devido a isso elas deixam de se comunicar. Elas se comunicam através de Libras, né?
Libras, todo mundo sabe, né, gente? Aqueles gestos que as pessoas fazem, mas elas se comunicam uma com as outras. Sistema Linguagem Brasileira de Sinais, Libras. No Brasil se chama Libras. Linguagem Brasileira de Sinais. Então, tá ok? Seja um profeta de Deus hoje em dia, tá? Deus usa, mas você também precisa estar de acordo com a vontade de Deus. A tia vai estar rapidamente lendo aqui na Bíblia, onde já falou que está o nosso estudo de hoje. Hebreus, né? Creio que você ainda lembra. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Somente 2 versículos. Diz assim, ó. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Deus continua falando conosco, crianças. Rapidamente, lá no nosso exercício, são 3 atividades. Número 1 diz assim, ó, coloque os passarinhos em ordem e descubra a mensagem que eles trouxeram. Muito fácil. Número 2, tem 5 perguntinhas sobre a nossa aula de hoje, tá? Então, você responde que tá uma mais fácil que a outra. E o número 3, leia o versículo bíblico e encontre no caça-palavra as palavras que estão sublinhadas. Aí você tem lá a frase com as palavras sublinhadas, você só vai procurar. Muito fácil. Você faz isso, ó, rapidinho. A tia também vai aproveitar para lançar o desafio da nossa lição de número 6. Aqui está, né, as crianças que cumpriram, que têm cumprido, né, assiduamente, e também tem aquelas que infelizmente não estão cumprindo, tá? Mas ainda é tempo de cumprir, tá bom? Lembrando que no final vocês serão premiados, tá? Aqueles que se destacaram vão ser premiados de alguma forma, tá? Nós ainda estaremos decidindo, tá ok? E qual será, tio, o desafio da lição 6? Fala logo, tá bom? Então, como a tia falou na nossa aula de hoje, falando sobre os profetas, né? Boca de Deus aqui na terra. A tia falou sobre João Batista, que foi mencionado, né? Profeta lá no Novo Testamento. A tia vai te desafiar o seguinte: Deus falou com o seu povo através de diversas formas, falou também com outros profetas. Então, seu desafio é ir lá no Antigo Testamento e dar exemplo, falar a respeito de um profeta que Deus falou com ele, falar de que forma foi, tá? A tia também falou a respeito de Samuel, que ele estava dormindo e ele ouviu a voz de Deus. Samuel foi um profeta. Então, você vai lá no Antigo Testamento e vai ver um profeta. Tia, o profeta tal, ele foi chamado de tal forma, só. Você vai gravar um videozinho curtinho, vai mandar para o nosso Zap. E dessa forma você estará cumprindo o desafio 6, da lição 6, e estará recebendo o coraçãozinho, ó. A tia irá colar aqui, tá ok? Tá, crianças? Eu espero que vocês tenham aprendido a aula de hoje, tá? Guardar no coração. Se ficou alguma dúvida, manda um zap lá pra tia, manda lá no grupo ou no privado da tia, tá ok, crianças? Estudem a lição, é com carinho que nós fazemos essa aula pra vocês, tá ok? A tia tá morrendo de saudade, não vê a hora disso tudo passar para juntos estar na casa do Senhor, aprendendo e louvando o nome de Deus. Assim como nós oramos para iniciar, vamos orar também para finalizar. Vamos lá? Vamos fechar os nossos olhos para falar com Deus? Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por essa aula de hoje, por falar aos nossos corações. Senhor, que os nossos ouvidos sempre venham estar atentos a ouvir a sua voz, a fazer aquilo, Senhor, que te agrada, ó Pai. Senhor, que o pecado não venha prevalecer em nossas vidas, ó Deus, mas que a obediência esteja presente em cada um de nós. Senhor, seja conosco, nos dê força, nos dê ânimo, saúde, ó Pai, para vivermos em meio a esse momento que estamos passando, Deus. Seja com cada lar, com cada família, com cada um de nós. Precisamos de Ti, ó Pai, somos dependentes.
Seja conosco, é isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Crianças, um beijo para todos vocês, tá ok? Obedeçam aos seus pais, tá bom, crianças? Aproveite esse momento que vocês estão em casa, se divirtam, estudem, descansem, e reserve aquele tempo para ler a palavra de Deus, para falar com Deus, para estudar, né? A nossa lição tão curtinha, tão rapidinho, você reserva lá umas meia hora, você consegue resolver tudinho. Tá bom, criança? Um beijo, tchau, tchau.